Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que beleza, que honra que nós temos de estar reunidos neste momento, via internet, né? Mas nós temos essa mesma honra, esse mesmo privilégio de estarmos reunidos. E agora, esse momento é o momento que nós vamos adorar o nosso Deus. É um culto de adoração a Deus, onde nós vamos cantar somente músicas de louvores, músicas de elogios, músicas que mostram o elogio que nós estamos fazendo a Ele, pela gratidão, pelo bem que Ele faz a todos nós, a toda a sua igreja. Deus é maravilhoso, e nós usufruímos dessa maravilha, dessa bênção, da presença dEle em nós. E eu estive conversando com uma pessoa sobre o Velho Testamento, que ele pertence a uma denominação, e o culto deles é somente no Velho Testamento, né? Como ele me disse. Então, essa pessoa, eu tive que mostrar para ele que agora, aquilo que eles estão ouvindo, aquilo que está sendo passado para eles, é só uma sombra do que havia de vir agora no tempo da igreja. E li para ele, e eu quero participar com vocês agora também desse mesmo texto, né, que está lá em Hebreus capítulo 10. Aí na sua casa, você pode pegar a sua Bíblia, abrir em Hebreus capítulo 10, onde lá está bem claro, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1, está muito claro que aqueles benefícios, aquelas coisas todas que aconteciam, todo aquele processo de adoração a Deus, naqueles cultos do judaísmo, tudo aquilo era uma sombra, aquilo foi uma sombra dos bens que hoje nós nos regozijamos nele, dos bens que hoje nós estamos neles, né? Que é a igreja, as reuniões da igreja. Então, em Hebreus capítulo 10, versículo 1, eu li isso para essa pessoa e ele ficou assim, essa pessoa ficou meio assim, na dúvida, quem está certo?
É o que está lendo para mim aqui agora, ou é o meu pastor que me cobra o dízimo todo mês, né? Então, eu estou lendo para ele aqui, e li e mostrei para ele. Só não expliquei mais tempo porque não houve oportunidade para maiores explicações, mas eu li assim, e eu quero compartilhar com vocês agora, né? Hebreus 10:1 diz assim, ó: a lei, ela traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, né? E não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, a lei nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudessem fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados, né? Então, o versículo 3 diz: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual de pecados. Todo judeu, ele tinha que, uma vez por ano, ele tinha que ir em Jerusalém para confessar os seus pecados e levar um cordeiro, um cordeirinho ou uma ovelhinha para ser sacrificada em benefício, para apagar, né, para fazer aquela cobertura dos seus pecados naquele ano, né? Então, é por isso que o versículo 3 diz: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual de pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então o versículo 8 fala: primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradasse, os quais eram feitos conforme a lei. Uma sombra, né? Então acrescentou: aqui estou. Agora é a realidade, já não é sombra mais. Jesus está aqui. Jesus é a igreja, ele é a cabeça do corpo. O corpo somos nós que estamos aqui. E isso é motivo de muita gratidão que nós temos para, nesse momento, nessa oportunidade que nós temos de estarmos demonstrando a nossa gratidão a Ele através dos nossos hinos, nós possamos fazer o melhor para Ele, porque que maravilha é isso que Ele está falando para nós aqui, não é mesmo? Então acrescentou: aqui estou, eu vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, e o segundo é a igreja, não é? Pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, eu sempre gosto até de falar isso, né? Vocês já me ouviram falar algumas vezes isso. Nós nem precisamos ir em Jerusalém levar um cordeirinho lá para ser sacrificado, né? Para cobrir os nossos pecados, porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus vivo, aquele que nos conduz no caminho santo, ele fez isso por nós. Ele foi na cruz e derramou o sangue dele para cobrir os nossos pecados de uma vez por todas, como nós vimos aqui no texto. Então, irmãos, vamos ser gratos a Deus, vamos oferecer a Ele os nossos louvores de coração, com entendimento, com sabedoria daquilo que nós estamos cantando, e nós temos que fazer de tal maneira que Ele se agrade, que seja do agrado
dele, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai e nosso Senhor misericordioso, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos na sua presença, pedindo que o Senhor perdoe as nossas ofensas, perdoe aquilo, Pai, que fazemos que não é do seu agrado, aquilo que nós também não temos prazer em fazer, mas que ofende ao Senhor e nós sabemos, e quando descobrimos isso, pedimos ao Senhor o seu perdão. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude a lembrar sempre dessas dificuldades que passam pela nossa vida e que às vezes nos faz dar um tropeço, nos faz tropeçar nessa nossa vida que nós pretendemos estar diante do Senhor, uma vida o mais reto possível para agradar ao Senhor. E a nossa retidão diante do Senhor, ela é ajustada, ela é encaminhada pela presença do seu Espírito Santo em nós, o qual nós agradecemos ao Senhor por ele e agradecemos também pela sua palavra que nos ilumina, que clareia esse caminho que nós estamos seguindo. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter nos chamado e por ter nos abençoado com a palavra do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos agora e sempre. Amém e amém, Senhor. Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são os dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições. Mas somos a voz no deserto que clama: prepare o caminho do Senhor. E Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E estes são os dias do servo Davi, erguendo um templo de louvor. São dias de grande colheita, os campos já brancos estão. Nós somos os trabalhadores na vinha, pregando a salvação. E Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. E Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Aquele que era, que é e há de vir. Aquele que era, que é e há de vir.
Quem mantém as águas em sua mão, quem da areia conta cada grão, fala em reis e povos faz tremer, a criação se prostra a adorar. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Quem a Ele pode aconselhar, seus decretos pode questionar. Quem a Ele pode instruir, quem explica todo o seu agir. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Quem sofreu dos cravos duradouro, quem pagou o mal do pecador, Jesus Cristo humilde padeceu, triunfou e reina com poder. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Reinará para sempre, reinará para sempre, reinará para sempre, reinará para sempre. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Altíssimo é Senhor acima da terra, mais elevado que todos os deuses. Altíssimo é Senhor acima da terra, mais elevado que todos os deuses. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra
real. Cristo é real pra mim. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Voltará pra mim. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus habite hoje e sempre no seu coração, esteja guiando sua mente na direção de Cristo. Nós vamos começar a mensagem de hoje lendo uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12, se você puder acompanhar na sua Bíblia. Essa é a passagem que é tem o versículo que é o tema da mensagem de hoje, Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12. Diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e dos mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de grande júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Vamos fazer uma oração, então nós vamos meditar um pouquinho sobre essas palavras que acabamos de ler. Oremos. Deus, nosso Pai verdadeiro, nós oramos ao Senhor por meio de Jesus Cristo e por meio do seu Santo Espírito, te pedindo que abençoe essa noite, abençoe essa mensagem, abençoe para que a leitura da Tua Palavra produza em nós a força, Pai, e a necessidade, o entendimento para mudarmos aquilo que precisamos em nossa vida, para desejarmos cada dia mais estar perto do Senhor e aceitar aqueles ensinamentos que Jesus nos dá e reconhecer tudo aquilo que a vinda dele aqui nessa terra representa para nós. Presente do Senhor para a nossa salvação. Nós oramos, pedimos que o Senhor abençoe esse momento agora, como continuidade a essa adoração que estamos fazendo, estamos prestando ao Senhor hoje. E oramos com fé no nome de Jesus. Amém. Como você esperaria que o Rei do Universo viesse ao mundo? Deus vem ao mundo num lugar simples, passa suas primeiras noites em coxo de alimentar gado. Logo em seguida, ele tem que viver como um refugiado, na continuidade aí da passagem de Mateus a gente vê, e acaba indo morar num lugar desprezível de pessoas mal vistas, né, em Nazaré, como fala lá no final do capítulo 2 de Mateus, na continuidade da passagem que nós lemos. E nós sabemos, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 27 a 29, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as fracas para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele.
Paulo falou isso quando ele fazia referência à cruz de Cristo, ou seja, à morte de Jesus, mas essa é uma verdade que é válida também para o nascimento de Jesus. A passagem que nós lemos mostra um acontecimento curioso em meio a esse contexto do nascimento de Jesus. E é também interessante o fato de que esse fato é apresentado só por Mateus. Mateus, que é, na verdade, o evangelista que busca apresentar Jesus como o profeta, né? O Messias prometido por Deus ao longo da história. E diferentemente de Lucas, que retrata alguns fatos acontecidos logo após o nascimento de Jesus, é provável que essa visita desses magos tenha ocorrido alguns meses depois do nascimento de Jesus, né? Mas esse episódio, ele é curioso e ele levanta muitas questões. Quem são esses sábios? Que a Bíblia fala, mas não explica muito bem quem são. Quantos que eram? Né? Tem a tradição conta que eram 3, mas a Bíblia não fala quantos eram realmente, né? De onde que eles vieram? Só fala que eles vieram do Oriente, mas de onde do Oriente? Por que eles vieram? Que estrela é essa que eles viram? Como que essa estrela foi adiante deles, né, durante essa caminhada de alguns quilômetros até Jerusalém, ou de Jerusalém a Belém, né, como fala lá no versículo 9? Como que uma estrela pousou sobre o lugar onde aquela criança estava? É um acontecimento curioso que levanta muitas dessas perguntas. Embora tenha algumas possíveis respostas, né, algumas respostas mais possíveis do que outras, na verdade, que são levantadas hipóteses sobre essas perguntas, não acredito que esse seja o ponto central dessa passagem. Independente de como que isso aconteceu, né, como que Deus guiou para que esses homens estivessem lá diante de Jesus, aquela estrela cumpriu um propósito muito especial, que foi guiar aqueles magos, aqueles sábios, né? A palavra ali magos poderia ser traduzida como sábios, né? Que eram pessoas que conheciam das ciências naturais. Aquela estrela guiou, foi movida por Deus para guiar aqueles homens ao Filho de Deus para prestar adoração a Ele. E existe apenas uma pessoa no pensamento bíblico que pode estar por trás dessa estrela, né? Do mover dessa estrela, que é o próprio Deus. Portanto, uma lição clara que essa passagem deixa para nós é que Deus ele está guiando estrangeiros a Cristo para o adorar. Ele está fazendo isso exercendo toda a sua influência, todo o seu poder. Ele está reunindo pessoas para adorar o seu Filho. Lucas mostra Deus influenciando todo o Império Romano para que o censo chegasse no momento certo para levar a Maria, né, a Belém, para cumprir a profecia do parto de Jesus. Mateus mostra Deus influenciando as estrelas no céu para levar um punhado de estrangeiros a Belém para que eles pudessem adorar o Filho. Esse é um dos propósitos de Deus. Ele fez isso. Ele ainda está fazendo isso agora. E o objetivo é que todas as nações, todas as pessoas adorem ao seu Filho. Mateus 24:14 diz: esse é o evangelho do reino. Esse evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e só então que viria o fim. E aqui, os primeiros adoradores são magos, são sábios, homens que não eram de Israel, mas do Oriente. Como disse, a gente não sabe bem de onde, talvez da Babilônia, mas provavelmente eram gentios, né, homens que não viviam de acordo com as leis do Antigo Testamento. No final de Mateus, as últimas palavras de Jesus são... Se Mateus começa dessa forma, lá no final ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e da terra, Jesus falando. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Isso não apenas abriu a porta para nós, gentios, né, pessoas que não vieram do judaísmo, e nós podemos nos alegrar no Messias, mas acrescentou a prova de que ele era o Messias, porque uma das profecias repetidas era que as nações e reis iriam de fato vir diante do Messias, que seria o governante do mundo. Lá em Isaías 60, versículo 3, por exemplo, diz: nações virão para a tua luz e reis para o resplendor do teu nascer. Assim, Mateus está acrescentando aqui, né, como era o seu propósito do relato do Evangelho, está acrescentando provas de que Jesus é o Messias, o rei e o cumpridor das promessas de Deus, para todas as nações e não apenas para Israel. Isso é motivo de grande alegria também para nós hoje. Essa é a vontade de Deus para todos, para você e para as pessoas ao seu redor, na sua vizinhança, em toda a sua casa. Como fala lá em João 4, 23, o Pai está procurando pessoas para adorá-lo, né? Ele está procurando adoradores, e não importa de onde eles vêm, mas sim que eles adorem em espírito e em verdade.
Então, se no início de Mateus nós temos essa referência de venha para ver, os magos foram para ver o rei dos judeus que estavam nascendo, que na verdade era o rei do universo, no final de Mateus ele está dizendo, vá e diga, né, os magos vieram e viram e nós devemos ir e contar, para que todas as nações conheçam e saibam sobre essa notícia, de que o Filho de Deus veio ao mundo e cumpriu o plano de Deus. Amém? Jesus é o nosso Salvador, Jesus é Deus, e por isso ele deve ser adorado. É uma lição que nós podemos tirar dessa passagem, dessa visita tão curiosa. Desde o seu nascimento, embora dentro de toda a simplicidade que ele veio ao mundo, embora em meio a todos os percalços que ele passou, tendo que fugir para o Egito, a palavra deixa bem clara a sua essência pelos sinais que são dados desde o seu nascimento. Ele era Deus, ele é Deus. O Verbo se fez carne, o Messias chegou, nasceu o Cordeiro de Deus. O Filho amado em que Deus se compraz é Jesus. E o plano de Deus para a salvação se cumpriu no ministério de Jesus, na vida dele, na sua morte e também na sua ressurreição. E a pergunta que fica para nós hoje é: qual que atitude nós teremos diante desse acontecimento, diante dessa notícia? Nessa passagem nós vemos 3 diferentes reações que as pessoas podem ter diante da notícia de que o Messias chegou. Infelizmente, nós sabemos que boa parte das pessoas não reagem bem a essa notícia, né? E nós vemos pelo menos 2 formas, dentre essas 3, 2 formas de se opor a Jesus e ao que ele representa. Nessa história, então, tem 2 tipos de pessoas que não querem adorar a Deus, que se opõem a Jesus. Jesus se torna, em primeiro lugar, uma preocupação para aquelas pessoas que não querem adorá-lo, né? E com isso elas acabam gerando oposição a Jesus e ao que ele representa. Esse provavelmente não é um ponto principal aqui do que Mateus estava querendo relatar, mas é uma coisa que dá para a gente ver, é uma implicação do que vai acontecendo na história que ele vai contando aí nos próximos versículos. Então, o primeiro tipo de pessoa é aquele que não quer adorar Jesus, né, que se sente ameaçado por ele. E é o caso do Herodes aí nessa história, né? Ele representa esse tipo de pessoa. Ele está com muito medo. E tanto é verdade que ele, né, trama, faz um plano ali, ele mente e depois ele comete o assassinato de massa de várias crianças inocentes para poder se livrar de Jesus. E a vinda do Messias representa para Herodes uma ameaça ao quê? Ao fim do seu reinado. Se ele estava ali reinando sobre os judeus, né, que história é essa de que nasceu o rei dos judeus? Aquilo deixou ele preocupado, representou uma ameaça ao que ele possuía ali, ao que ele desejava continuar possuindo. E para muitas pessoas, a salvação, da forma como Deus propõe por meio de Jesus, representa o fim do seu reinado sobre sua própria vida, sobre suas próprias decisões. Eles não querem abrir mão do que é falso e passageiro para receber o que é verdadeiro e eterno. Preferem negar a soberania de Deus e não deixar que Cristo reine em suas vidas. O resultado dessa postura, muitas vezes, é hostilidade a Jesus e aos ensinamentos de Jesus. As pessoas reagem. Como diz lá em João 3,19, este é o julgamento, disse Jesus. A luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Qual que é a sua atitude quando Jesus se apresenta como uma ameaça à sua vontade, aquilo que é seu desejo? Quando ele nos diz para lutarmos contra o pecado, para deixar Deus reinar em nossa vida, guiar nossas decisões, ou quando ele nos diz para tomar nossa cruz, para então começar a segui-lo? Nós não podemos nos opor a Jesus como Herodes fez. Não se opõe a Cristo como Herodes fez. Eu e você não podemos ter essa mesma atitude, essa mesma reação à notícia de que o Messias veio ao mundo, o Salvador veio ao mundo. O segundo tipo de pessoa, o segundo tipo de reação é aquelas pessoas que simplesmente não fazem nada a respeito de Jesus. Simplesmente permanecem nulos. E este é o grupo de pessoas que é representado aqui nessa história, que eu queria trazer para a gente meditar, é representado pelos principais sacerdotes e os escribas. Lá em Mateus 2,4, que a gente leu, fala: reunindo todos os principais sacerdotes e escribas do povo, Herodes perguntou-lhes onde o Cristo deveria nascer. Então eles disseram a ele onde deveria ser, e foi isso. A história não fala mais nada que eles fizeram. De volta lá aos seus negócios, as coisas que eles já estavam fazendo, simplesmente ficaram calados, né, e inativos com relação ao que estava acontecendo. Então, eles ignoraram
E é assim, impressionante como que, pelo menos a história não conta, mas pelo que a gente sabe que eles fizeram depois, eles simplesmente negligenciaram essa notícia de que, nesse primeiro momento, né, a notícia de que Jesus e o Salvador, o Messias, tinha chegado. Estavam pessoas se movimentando sobre isso. Israel, né, conforme falar no versículo 3, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Então, era um assunto que estava sendo comentado e não mostra que eles foram lá com os... Não mostra eles indo lá com os magos para poder adorar Jesus também, para ver o que é que estava acontecendo. Né? Talvez por estar ali voltado para os seus negócios, para os seus interesses. Em outras palavras, tinha o boato ali de que o Messias tinha nascido e eles permanecem inativos. Por que eles não foram lá com os magos? Por que eles não também buscaram o Filho de Deus para poder adorá-lo? E todas as profecias apontavam para a vinda do Messias, para a chegada do Rei dos Judeus, para o cumprimento da salvação, né, cumprimento do plano de salvação de Deus, que passa primeiro pelos judeus, e eles eram os líderes dos judeus, mas aparentemente a mente, o coração deles estava tão longe da verdade que essa notícia não gerou nenhuma expectativa, é o que parece. A expectativa pela chegada do Rei Eterno era sentida por muitos, mas alguns de seus líderes ficaram apáticos e indiferentes. E talvez as suas preocupações estavam mais associadas ao cuidado das suas coisas, dos seus negócios, a manutenção da sua posição, ou questões políticas que eles estavam enfrentando ali, né, ou pelo fato de ter de ter a figura do Herodes ali diante deles, que eles perderam o foco e deixaram de dar importância daquilo que estava acontecendo. E a aplicação disso para nós hoje, a lição que fica, é para a gente pensar, a gente não pode ser indiferente à notícia da chegada do Salvador. Não perca o foco daquilo que tem mais valor para a sua vida. Não seja indiferente ao plano de Deus para a salvação da sua alma. Não ignore os avisos, não deixe para depois. Se mova, não fique parado, estático como esses escribas e fariseus. Saia do lugar que você está, né, e vá em direção ao presente de Deus para você. Um dia não vai ter mais chance para a salvação, então aproveite enquanto há. E hoje, né, existem, se a gente for resumir então, pelo menos esses dois tipos de oposição contra Cristo, contra seus adoradores que a gente vê nessa passagem. A indiferença, aqueles que são indiferentes à vinda de Cristo, e aqueles que são hostis, aqueles que combatem ao que Cristo representa. E eu espero que você não faça parte de nenhum desses dois grupos, né? Porque o terceiro grupo, aquele que tem uma reação diferente, é aquele que é representado aí por esses magos, por esses sábios. Eles aceitaram os sinais e eles receberam, né, aquela notícia, e eles saíram do lugar onde eles estavam. Se moveram para ir procurar e adorar o Rei dos Judeus, que na verdade, mais uma vez, é o Rei de todo o universo. Então, se você é cristão, esse é o momento em que você precisa avaliar o que significa para você adorar e seguir esse Salvador, seguir Jesus. E também para relembrar quanto custa para cada um de nós adorar e seguir a Jesus. E assim você pode avaliar sobre a sua própria vida como você tem adorado, como você tem seguido a Jesus. E sobre essa atitude dos magos, eu queria destacar o tipo de adoração que eles prestaram. E é uma adoração que serve de exemplo para nós. Talvez eles não soubessem as palavras certas para louvar Jesus por serem estrangeiros, né, terem vindo de outra terra. Eles poderiam não ter também, aparentemente, o conhecimento necessário para prestar uma adoração completa, conhecendo tudo o que Jesus representa. Mas o texto diz que quando eles viram o menino com Maria, eles se prostraram e o adoraram. Foi uma adoração sincera de fé. Eles simplesmente foram lá e cumpriram o propósito da viagem deles. Né? Eles se colocaram diante do rei e adoraram. E é interessante porque, além de palavras de adoração, eles também levaram a Jesus aquilo que eles tinham. E esse é mais um ensinamento que essa passagem traz para nós. Embora Deus não seja servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa, né? Como diz lá em Atos 17, 25, naquela passagem que Paulo está falando para os atenienses, os magos entregaram ali alguns presentes para adorar e glorificar Jesus. E o que isso significa, né? O que isso pode significar e representar para nós? Como que eles estavam adorando a Jesus? Há também algumas suposições sobre o fato de que o que aqueles presentes representavam. Talvez serviria de sustento ali para a família de Jesus, ou também
Muitos falam sobre o significado de cada um daqueles presentes, o que eles poderiam representar, mas eu queria destacar sobre a essência de dar aqueles presentes, né, sobre a motivação deles para dar aqueles presentes. Eles estavam dando um presente para um rei, né, presentes dados a pessoas que são autossuficientes, né, quando você está presenteando um rei, isso representa o quê? Você está intensificando o seu desejo de mostrar como essa pessoa é maravilhosa, é importante para você, é querida. Em certo sentido, dar presentes a Cristo é como se nos nossos dias atuais a gente fizesse um jejum, como se a gente jejuasse, ficasse sem algo para mostrar que Cristo é mais valioso do que aquilo que a gente está abrindo mão, né? Quando você dá um presente a Cristo como esse que eles deram, é uma maneira de você dizer: como eu estou alegre com a sua chegada, como estou feliz de poder estar diante de ti, né? Lá em Mateus 2,10 que a gente leu, falam que eles viram a estrela, eles regozijaram-se extremamente, com grande alegria, e isso representa também essa atitude deles. Eu não vim a ti pelas coisas, mas eu vim por ti, por quem o Senhor é, quem o Senhor representa, né? E esse desejo eu agora intensifico e demonstro desistindo dessas coisas que eu tenho, na esperança de desfrutar mais da tua presença, né? E não dessas coisas. E ao dar, né, o que esses presentes representam, né, e podem representar e ensinar para nós. Ao dar a você o que você não precisa, o que eu poderia desfrutar, eu estou dizendo com mais sinceridade, com mais autenticidade: você é meu tesouro e não essas coisas. Então assim deve ser nossos presentes para Jesus, nossos presentes para um rei, é com essa mesma atitude. E eu acho que isso é que significa adorar a Deus com presentes como esses que eles deram, ou qualquer outra coisa que nós podemos dar para Deus, para glorificá-lo, para adorá-lo. Que Deus possa despertar em nós esse desejo por Cristo, por adorá-lo com tudo o que nós temos, o que somos, também com nossas palavras, também com os nossos louvores, mas também com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, que Ele nos deu. Que Ele nos mova, nos faça sair do lugar que nós estamos, né? Não ficar acomodados, mas irmos em direção a Ele, com essa mesma disposição, com essa mesma alegria que esses magos tiveram. E uma última passagem, irmãos, que eu queria comentar com os irmãos para fechar esse entendimento e essa meditação sobre esse texto, está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28, que nos lembra do motivo da vinda de Jesus. Então nós estamos falando aqui do nascimento de Jesus, mas é importante nós lembrarmos o motivo. Por que Jesus nasceu? Por que Jesus veio ao mundo? Por que Deus enviou Jesus ao mundo? E ele nos fala também da expectativa que nós temos hoje pela segunda vinda de Jesus. Nós reconhecemos, nos alegramos pelo seu nascimento, mas temos uma expectativa grande por sua segunda vinda. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz: Cristo, tendo sido oferecido uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para lidar com o pecado, mas para salvar aqueles que o aguardam ansiosamente. Então Cristo virá para salvar aqueles que o aguardam ansiosamente. O texto está falando aqui, irmãos, que dando ênfase a essa questão de que Cristo virá salvar aqueles que estão aguardando, esperando por Ele com ansiedade. Então, como você se prepara? Como você experimenta o perdão de Deus em Cristo e se prepara para encontrá-lo? Confiando nele de uma forma que te deixa ansioso, que te deixa com expectativa da chegada dele. E essa expectativa ansiosa por Cristo é um sinal de que nós amamos, nós acreditamos nele, valorizamos quem ele é, quem ele representa e o que ele fez na nossa vida. Então tem uma fé que se limita apenas a essa vida, uma fé, uma expectativa em Jesus que se limita apenas a essa vida, aquilo que ele pode fazer por nós nessa vida, mas que não tem um desejo genuíno por desfrutar verdadeiramente de Cristo, por estar na presença de Deus, né? Por ter Cristo ao seu lado. E esse tipo de fé, irmãos, ele não salva. Não produz uma expectativa ansiosa pela vinda dele, como está falando aí nesse versículo. Na verdade, preferiria que Cristo não viesse, a pessoa às vezes prefere que Cristo não venha, né? Por tanto tempo quanto possível para poder desfrutar ao máximo das coisas desse mundo. Mas a fé que realmente salva, a fé que Deus espera que nós tenhamos, é aquela que tem Jesus como um tesouro, como uma fonte de esperança e alegria. É a fé que nos faz ansiar pela vinda dele e por estar na presença dele. Essa é a fé que salva, como diz aí
né, nessa passagem de Hebreus 9, 28. Que nós possamos nos voltar para Cristo com esse sentimento. Agir como quem reconhece, né, a majestade, o significado da primeira vinda de Jesus, que a gente não negligencie, não se oponha, né, de forma alguma, e também não nos tornemos apáticos, indiferentes à mensagem de Jesus, ao que ele representa, ao que a vinda dele representou para nós. Seja você já um cristão ou você que ainda não crê, não seja indiferente ao que Jesus está te dizendo hoje, ao chamado dele, né, e ao chamado constante dele por mudança, por luta contra o pecado. Mas que aceite e receba, reconheça as palavras dele como um presente de Deus para você, né, como aquelas palavras que podem te tirar da morte, podem te livrar da morte, podem te dar vida ao lado de Deus. Né, e reconheça, Senhor Jesus, como seu amigo, como seu Senhor é aquele que cuida de você e te ajuda na sua caminhada. E que assim nós possamos aguardar com ansiedade, né, esperar com grande expectativa e com o entendimento do que representou a primeira vinda, possamos ter esse sentimento de ansiedade pela segunda vinda do nosso Salvador. Nós vamos fazer agora uma oração, que Deus abençoe sua vida, abençoe a sua noite, né, e sua família, e o restante da sua semana, que possamos encerrar agora esse período de adoração nesse evento, né, nesse culto, mas que possamos estar em constante adoração ao nosso Senhor em todos os dias da nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome e agradecemos por essa passagem, Pai, que o Senhor revelou a nós, em que homens desconhecidos, que não são identificados aqui, Pai, foram levantados, saíram do lugar em que eles estavam e foram lá adorar a Jesus, a anunciar que o Salvador tinha chegado, a mostrar, por meio de um sinal sobrenatural e por meio de um contexto ali tão hostil ao plano do Senhor, de que a Tua vontade sempre prevalece e que o Senhor, o Pai, governa, reina e domina sobre todas as coisas. Obrigado pela vinda de Jesus. Obrigado porque Ele se fez homem e por Ele ser homem, por Ele ter sofrido todas as coisas que Ele sofreu, Ele é um Salvador que pode se compadecer das fraquezas que nós temos, das coisas que nós também sofremos. Obrigado pelo que Jesus fez e pelo que Ele representa para nós hoje. A vinda dEle representa para nós. Que também possamos, ó Pai, aguardar a cada dia com ansiedade e com grande expectativa o dia em que o Senhor virá novamente, agora para nos conduzir eternamente para a Tua presença, para nos livrar de toda dor, de todo sofrimento, de toda e da morte, mas além de tudo isso, para nos conduzir para estar ao Teu lado, para poder ver o Senhor face a face, poder desfrutar da Tua presença, que é algo que nós não conseguimos nem imaginar e descrever. Obrigado também por essa noite, por favor abençoe cada família, cada pessoa que está durante essa ministração, que está também cantando, glorificando, cultuando ao Senhor essa noite, e que possamos como igreja sermos unidos, sermos um só diante do Senhor e adorar o Senhor Jesus como Ele merece ser adorado, ou com o nosso melhor, Pai, que por meio do Teu Santo Espírito, por meio da maneira como o Senhor move as coisas, que seja uma adoração que te agrada, mesmo com as nossas limitações. Nós oramos ao Senhor agora e sempre, no nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida
Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.